Artemis II não foi adiada porque estava prestes a explodir. Ela foi adiada porque o único escudo entre 4 seres humanos e um oceano de plasma funcionou de um jeito que ninguém consegue explicar direito. Agora visualiza a cena. 4 pessoas voltando do espaço profundo a mais de 11 km por segundo. O ar à frente se comprime, a atmosfera vira plasma. A temperatura do lado de fora passa de cerca de 1.600 graus Celsius, beirando os 3.000 graus Fahrenheit. Nesse momento não existe piloto, não existe correção manual, não existe segunda chance, só existe um escudo entre seres humanos e a física no seu estado mais violento. Esse escudo foi projetado para se sacrificar. Ele é ablativo. Queima, racha, se desfaz em camadas e leva o calor embora. Perder material faz parte do plano. O problema começa quando esse material se perde do jeito errado. Na Artemis I, a camada externa carbonizada do Havicoat começou a se soltar em lascas e rachaduras em mais de 100 pontos diferentes. Não houve explosão, não houve buraco gigante, não teve imagem chocante para o público. Teve algo pior para um engenheiro. A palavra inesperado aparecendo mais vezes do que deveria nos relatórios. Em teoria, todas as partes do escudo encararam o mesmo inferno térmico. Na prática, algumas sofreram muito mais do que os modelos previam. Aceitar um risco conhecido faz parte da exploração espacial. Aceitar um risco que ninguém consegue medir com precisão é atravessar uma linha perigosa. Quando os engenheiros compararam os dados reais do voo com as simulações em supercomputadores, o desconforto foi imediato. Os números não fechavam, pequenas variações no ângulo e no perfil de entrada geravam diferenças grandes demais no aquecimento. Em termos simples, uma inclinação quase invisível podia concentrar calor onde ele nunca deveria chegar. É como atravessar uma estrada esperando chuva forte e, sem aviso, bater de frente com uma parede de fogo localizada. A investigação revelou um detalhe traiçoeiro. Durante a reentrada da Artemis I, parte da energia térmica ficou presa dentro do Havicoat. Os gases produzidos pelo próprio processo de queima não conseguiam escapar rápido o suficiente. A pressão interna aumentou e começou a rachar e descascar pedaços da camada externa, num processo conhecido como spalling. Em testes de laboratório mais tradicionais, isso quase não aparecia. Só surgiu de verdade nas condições extremas de uma missão lunar completa. Quando os modelos foram ajustados para refletir a realidade, algo ficou claro. O escudo continuava protegendo o interior, mas com menos folga do que se imaginava. As margens encolheram. Ele ainda segurava o calor, mas por menos tempo. Cada correção de cálculo empurrava a missão um pouco mais perto de um limite, que ninguém gosta de admitir em público. É como descobrir que o colete à prova de balas aguenta o tiro, mas só se ele vier exatamente do ângulo. Certo, chega uma hora em que o cronograma perde o direito de mandar. Quando os números param de oferecer conforto, avançar deixa de ser uma decisão puramente técnica. E o escudo não era o único problema na equação. Relatórios internos e auditorias começaram a montar um quadro mais amplo. Falavam de sistemas de energia que já tinham mostrado comportamentos estranhos, de mecanismos que não podem travar na hora errada e de um calendário cheio de tarefas espremidas demais perto da data de lançamento. Em vez de palavras bonitas como risco residual e margem de segurança, a tradução real daqueles parágrafos era simples. Ainda tem coisa demais que pode dar muito ruim se alguém fingir que não viu. Agora imagina uma sala fria, sem janela, luzes brancas, o ar-condicionado no máximo, os engenheiros de cara cansada, olhando para gráficos cheios de vermelho. Ninguém fala alto, porque quando alguém quebra o silêncio dizendo isso ainda não fecha, essa frase pesa mais do que qualquer cronograma. Esse padrão tem nome: normalização do desvio, quando algo funciona fora do ideal, mas como não falha imediatamente, começa a ser aceito. Missão após missão, o limite vai sendo empurrado, até o dia em que a margem desaparece sem aviso. Foi assim com o Challenger, foi assim com Columbia, e ninguém ali quer ver esse filme pela terceira vez. Só que o próximo problema não estava escondido em um relatório. O maior inimigo da Artemis II mudou de rosto. Deixou de ser um parafuso, um software ou um número em uma planilha, passou a ser o próprio ar em volta do foguete. Para o fim de semana em que a NASA faria o ensaio geral de abastecimento,
o chamado Set Dress Rehearsal, a previsão mostrava uma massa de ar ártica descendo sobre a Flórida e derrubando as temperaturas em Cabo Canaveral para perto, ou até abaixo de 0 grau. Isso não é só um dia frio, é o tipo de cenário que começa a riscar, uma por uma, as linhas das regras que a agência escreveu depois de décadas de erros e tragédias. Artemis II não pode ser abastecida nem lançada em qualquer condição. Existem critérios meteorológicos oficiais que definem, em números, quando é permitido seguir em frente e quando é obrigatório parar. Em termos simples, se a temperatura cair abaixo de uma faixa segura por tempo demais, ninguém abastece, ninguém lança. Naquele fim de semana, a linha da temperatura e a linha do tempo estavam convergindo para o lado errado. Na história da exploração espacial, a gente já viu o que acontece quando alguém decide ignorar esse tipo de limite. Em 1986, o ônibus espacial Challenger decolou em um dos dias mais frios já registrados para um lançamento, com algo em torno de 31 graus Fahrenheit, pouco abaixo de 0 Celsius. Bem mais frio do que qualquer voo anterior daquele veículo. Um dos anéis de vedação do foguete auxiliar, feito de borracha, endureceu demais, não vedou como deveria. Gases quentíssimos escaparam e destruíram o conjunto em segundos diante das câmeras do mundo inteiro. A lição foi brutal. No frio extremo, materiais mudam de comportamento. As borrachas, os selos, os O-rings e cabos ficam mais rígidos, encolhem, podem trincar ou abrir microfrestas. Até ligas metálicas se contraem. Para um foguete carregado de hidrogênio e oxigênio líquidos, qualquer falha de vedação, por menor que seja, pode ser a origem de um vazamento catastrófico. Ao mesmo tempo, um ambiente muito mais frio do que o esperado altera a forma como os combustíveis criogênicos se comportam dentro dos tanques. Mudam gradientes térmicos, pressões internas, dilatação e contração de estruturas, e o controle de tudo isso se torna muito mais delicado. Gelo pode se formar em válvulas, conexões e superfícies, criando peso extra e fragmentos que você não quer ver se soltando na decolagem. E o frio não atinge apenas o combustível, ele afeta a eletrônica, sensores, conectores e até as baterias da nave, que já estavam no centro de outra preocupação. Em uma missão que já estava repensando seu escudo, a última coisa que alguém queria era somar clima hostil à lista de incertezas. Só que essa ainda não era a parte mais incômoda da história. Em testes de qualificação para cenários extremos de aborto de lançamento, as baterias da Orion foram submetidas a choques violentos, simulando vibrações e forças que poderiam ocorrer se a tripulação precisasse escapar de um foguete em falha. Em um desses testes, alguns conectores simplesmente desligaram por um piscar de olhos. Foi rápido demais para destruir a nave, mas longo o bastante para acender uma pergunta que ninguém quer fazer com 4 pessoas a bordo. E se isso acontecer justamente no pior segundo possível? Em um cenário de emergência, frações de segundo podem separar. Abortamos e sobrevivemos, de não deu tempo. Repetir um ensaio completo de abastecimento em meio a uma frente fria histórica significaria testar, ao mesmo tempo, hardware já sensível e um ambiente externo muito mais agressivo do que o planejado. Para evitar isso, a NASA também precisou proteger a cápsula Orion. Com um cabo sob influência de uma massa de ar polar, sistemas de aquecimento da nave tiveram que ser ajustados para impedir que a eletrônica, as baterias e até partes da estrutura sofressem com o choque térmico entre o interior protegido e o exterior quase congelante. Enquanto tudo isso acontecia na plataforma, um outro tipo de espera se desenrolava longe das câmeras. Os 4 astronautas da Artemis II seguiam em quarentena, treinando, revisando procedimentos, repetindo simulações. Do lado de fora, a data no calendário mudava de novo. Do lado de dentro, eles assistiam pelo notebook o relógio da missão ser zerado mais uma vez. Eles já tinham visto a data escorregar por causa do escudo de calor e de sistemas internos. Agora, até o clima tinha um voto sobre quando e se eles iam finalmente deixar a Terra. O que, para quem olha de longe, parece só mais um atraso. Para quem está em quarentena, parece uma pergunta martelando sem parar. Quando e em que condições essa nave vai realmente decolar?
E esse adiamento por clima vem em cima de uma sequência de freios de segurança que já vinham se acumulando. A missão foi empurrada para frente depois que a Artemis 1 revelou o comportamento estranho do escudo de calor. Pedaços do material se desprenderam de forma diferente do previsto. E isso acendeu uma investigação que durou mais de um ano. Trajetória de reentrada foi ajustada. Detalhes de projeto foram revisitados. Margens foram recalculadas para que aquele escudo pudesse, um dia, receber gente de verdade. No meio desse processo, surgiram também preocupações com outros sistemas críticos. Baterias e eletrônica da Orion foram submetidas a testes brutais de abortar lançamento. Alguns componentes do sistema de suporte de vida, responsáveis por controlar oxigênio, remoção de dióxido de carbono e umidade dentro da cápsula, precisaram passar por uma rodada extra de verificações antes de receber o selo de pronto para humanos. O que, do lado de fora, parece mais um atraso. Por dentro, é uma coleção de pequenos ainda não colocados entre a tripulação e qualquer risco desnecessário. O ensaio que o frio adiou também não é uma burocracia qualquer. O Wet Dress Rehearsal é o momento em que o foguete ensaia tudo, menos levar gente. O Space Launch System, ou SLS, é abastecido com centenas de milhares de litros de propelentes criogênicos, levado até a contagem regressiva final, como se fosse decolar de verdade, e então a contagem é interrompida segundos antes do zero. É nesse teste que aparecem válvulas travadas, sensores mal comportados, software reagindo de forma inesperada a falhas de pressão ou temperatura. Se algo vai dar errado em solo, é ali que você quer descobrir, não no dia em que 4 pessoas estiverem presas no topo da torre. Mas, mesmo que hardware, clima e ensaio se alinhem, existe um inimigo que ninguém controla. O relógio. Artemis 2 não pode decolar em qualquer dia e horário. A missão depende de um alinhamento específico entre a posição da Terra, da Lua e a trajetória planejada para a nave. Esses períodos, chamados de janelas de lançamento, são como portais gravitacionais que se abrem por alguns dias e depois se fecham. Dentro deles, dá para seguir o plano ideal, gastar o combustível certo, fazer a curva certa em direção à Lua e voltar para casa no tempo previsto. Fora deles, tudo fica pior. É possível precisar de mais propelente, trajetórias mais complexas e margens de segurança menores. Perder uma janela pode significar esperar dias ou semanas até que a dança orbital do sistema Terra-Lua ofereça outra oportunidade. Cada teste adiado, cada frente fria que chega empurra a missão alguns quadradinhos para frente no calendário. É como ver a porta se abrindo devagar e fechando um pouco mais rápido a cada tentativa frustrada. Tecnicamente, até seria possível tentar lançar fora da janela ideal, mas o preço seria alto demais para uma missão de teste tripulada, cujo objetivo é justamente provar que tudo funciona com folga. Em vez de repetir o erro de 1986 e forçar um voo em condições que violam seus próprios critérios, a NASA tomou a decisão menos glamourosa e mais importante: respeitar os limites, proteger o foguete, proteger a tripulação e aceitar mais um adiamento. Só que, enquanto a agência pisa no freio, tem alguém do outro lado do planeta que não parece disposto a esperar. Enquanto a Artemis 2 é empurrada para frente, a China avança firme no próprio caminho para a Lua. Já pousou sondas no lado oculto, já trouxe amostras, já fala em uma base de pesquisa no Polo Sul lunar ainda nesta década. Oficialmente, todo mundo fala em cooperação. Na prática, cada atraso americano é comparado com cada novo passo chinês. A Lua voltou a ser ao mesmo tempo laboratório científico e palco de demonstração de poder. Isso cria um segundo tipo de pressão. Não é só o medo de perder astronautas, é o medo de perder narrativa. Por 50 anos, a imagem da bandeira americana na Lua foi símbolo de liderança tecnológica. Agora, manchetes já perguntam se desta vez a China chega primeiro. Mas, por mais alto que seja o volume dessa corrida, quem senta na cápsula não é a bandeira, são 4 corpos humanos. Enquanto esse jogo acontece lá em cima, nos comitês e diretorias, outra história, muito mais humana, está se desenrolando em silêncio, a dos 4 astronautas que vão sentar dentro dessa nave. Por trás de cada slide animado e de cada vídeo épico de lançamento, existem 4 pessoas com nome, família e uma pergunta que dói de fazer.
Até que ponto eu confio nessa nave? Astronautas convivem com o risco como parte do trabalho, mas confiam que, do outro lado, alguém vai ter coragem de puxar o freio quando os números pararem de bater. Quando engenheiros olham para o Avicoach da Orion rachando e lascando além do esperado, o medo não é só do material em si, é de repetir o mesmo padrão mental. Da última vez deu certo, então deve dar de novo. A física não negocia, ela apenas cobra. Se um sistema insiste em sair da curva e você finge que não vê, uma hora a conta chega. Por isso, tanta gente, dentro e fora da agência, defende atrasos e revisões que irritam quem só quer ver foguete subindo na tela. O adiamento da Artemis II não é só uma data remarcada, é um freio puxado a poucos metros de um possível abismo. É um jeito de dizer: a gente prefere discutir desconforto agora do que explicar desastre depois. Do lado de fora, tudo isso pode parecer só mais um atraso. Do lado de dentro, é a combinação de um escudo de calor reavaliado, baterias testadas até o limite, sistemas de suporte de vida afinados, uma frente fria histórica, janelas de lançamento que se abrem e se fecham, e uma tripulação em quarentena, esperando a próxima chance em que a Terra, a Lua, o clima, a política e a engenharia finalmente digam sim ao mesmo tempo. Depois que a cápsula da Artemis II finalmente voar e pousar, a maioria das pessoas vai trocar de vídeo, mas por trás é aí que começa a parte mais decisiva da missão. Cada segundo de voo vira linha de gráfico. Cada vibração, cada picodê, temperatura, cada pequeno comportamento fora do esperado é revisado até a exaustão. Pensa de novo numa equipe olhando para telas em silêncio. A cápsula já foi resgatada, os astronautas já deram entrevista, mas ali dentro tem gente perguntando: onde essa nave sofreu mais do que a gente imaginava? Talvez um componente tenha trabalhado perto demais do limite. Talvez um mecanismo quase tenha travado. Cada detalhe vira munição para decisões duras. O que precisa ser redesenhado, o que pode continuar igual, o que nunca mais voa com seres humanos. No fim, o verdadeiro ponto sem volta da Artemis II não é só o instante em que a cápsula mergulha de volta na atmosfera. É o momento em que a nossa geração decide que tipo de risco aceita correr para continuar empurrando a fronteira. Se vamos tratar o espaço profundo como show de fogos ou como um laboratório brutal de sobrevivência, onde cada erro ensina, mas pode custar caro demais. Agora que você caminhou por cada risco, cada decisão adiada e cada fantasma histórico em volta dessa missão, a pergunta volta para você. Se a escolha for entre atrasar de novo ou decolar com um risco que ninguém entende completamente, de que lado você ficaria? Essa resposta diz muito sobre o tipo de exploração espacial que você quer ver acontecer. Se esse vídeo fez você pensar diferente sobre a Artemis II, comenta aqui embaixo. Você entraria nessa cápsula hoje sabendo de tudo que está por trás desse adiamento? Você acha que a NASA fez certo em pisar no freio? Ou acredita que esperar demais também pode ser perigoso para o futuro do programa? Eu quero muito ler a sua visão, porque é desse tipo de conversa que nascem os próximos passos. Se você quer continuar mergulhando nesse lado sombrio e fascinante da exploração espacial, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, o algoritmo entende que você quer estar aqui sempre que uma nova peça desse quebra-cabeça cósmico aparecer. E se quiser ir ainda mais fundo, justamente no momento mais perigoso de toda essa história, quando a Artemis II precisar voltar viva para casa, clica agora no vídeo Artemis II, a missão que a NASA precisa trazer de volta viva. Lá você vai ver em detalhes o que acontece quando a cápsula encosta de novo na atmosfera da Terra e como um erro de poucos segundos pode decidir o futuro de todo o programa.